irmãos. Mais uma vez estou aqui com os irmãos e se há um sorriso grande na cara da gente hoje, é porque o Daniel chegou aqui em casa sexta-feira passada e hoje é terça. Já temos falado muito, chorado juntos e não fomos ainda lá na casa do Miguel, porque foi o Miguel que foi comigo para buscar o Daniel. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que me ajudou bastante durante esses últimos meses com a ausência da irmã Daisy. Os irmãos já sabem que dia 11 de junho, eu digo assim, ela foi para casa, está lá com Jesus. E há um versículo, e será nosso versículo-chave para nossa devoção hoje, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, e é o versículo 13, que diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que versículo maravilhoso esse versículo. Há uma palavra fascinante aqui, é traduzido exortai, o verbo exortar. É a palavra grega parakaleo. E é traduzido em uns outros lugares como conforto, suplicar, mas significa literalmente chamado ao lado. Agora, exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, nós podemos ler, e ele, falando de Deus, nos conforta. Ele é Deus de consolação. E ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Por quê? Para que podermos consolar, confortar os que estiverem em qualquer angústia, em qualquer tribulação. E nós vamos exortar, confortar com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Veja lá. O Paulo faz o mesmo apelo com Filemão. Escute as palavras dele no livro de Filemão, capítulo, só tem um capítulo, e o versículo 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Palavras como desejo, suplicar e orar também são usadas. Irmãos, a importância incomum da palavra é apontada pelo fato de que sua forma substantiva, que é a palavra grega parakletos, é usada como um dos títulos do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo. Nós podemos ler em o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: orem, quando, porém, vier o Consolador, o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, quer dizer, do Pai, ele procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Quer dizer, o Espírito Santo vai testificar de Jesus. E nós temos de notar que Jesus disse para a jovem igreja, para aqueles apóstolos, é necessário que eu tente de me embora para que o Espírito Santo pode chegar. E sabemos, no dia de Pentecostes, a igreja já formada, mas foi batizada com o Espírito Santo. Agora, assim como nós, como crentes, como cristãos,
estamos também chamados ao lado, baseado em Hebreus capítulo 13, versículo 13. Somos chamados ao lado para consolar um amigo, um irmão que está em conflito. Nós devemos suplicar com uma pessoa que faça o que é certo, ou devemos exortar aquela pessoa para fazer uma ação útil, uma escolha certa. Tudo isso é feito em nome de Cristo. E está realmente, na verdade, realizado no mesmo tipo de serviço no ser humano, no nível que o próprio Espírito Santo realiza no nível divino. Além disso, irmão, nosso texto nos informa que este tipo de serviço seja feito em conexão de exortar, de consolar, de suplicar. Isso é projetado no versículo. É projetado especificamente para impedir que aquele a quem ele é chamado, o que é pelo Espírito de Deus levado, ele deve fazer isso. O versículo 13 em Hebreus 3 nos diz por quê. Para que ele não seja endurecido pelo engano do pecado. E com este é um perigo de momento a momento para os que são incautos. Nós devemos, com aquela pessoa, ministrar, exortar, consolar, suplicar, conforme a necessidade. E aquele deve ser realizado quando? Note o que é dito em Hebreus 3 e 13. Diariamente, enquanto é chamado hoje. Irmãos, pode pedir o Espírito Santo que habita em cada qual que tem aceito Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Ele vai guiar. Quantas vezes andando, eu gosto de correr e andar um pouco cada dia, pelo menos o mínimo de 5 a 10 quilômetros, para que realmente não engordo muito, sabe? Mas é o seguinte, quantas vezes correndo lá no parque, passa uma pessoa e o Espírito dá aquela impressão, deve falar, deve dar um folheto ou conversar com essa pessoa. E recentemente eu teve um problema com o meu carro e fui lá na agência e eu chamo jovem, acho que ele não tinha mais do que uns 30, talvez 33, 34 anos de idade. Sentou e começamos a falar sobre o meu problema. E, de repente, ele está falando de uma fase que ele está passando. Até ele estava se encontrando com o pastor dele para receber justamente o que estamos falando. Mas Deus me deu a oportunidade para conversar com ele e encorajá-lo. Eu tive oração com ele lá sentado dentro do carro. E na minha saída ele disse assim, eu acho que hoje o Senhor mandou o Senhor. Irmãos, isso não é só para o pastor Wendell, né? É para todos os irmãos em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele é nosso consolador. E como diz a palavra de Deus, ele quer que nós consolamos os outros com aquele mesmo conforto, aquele mesmo encorajamento que foi nos dado através, talvez, seja um outro irmão em Cristo, talvez através da palavra de Deus, porque é o trabalho do Espírito Santo. Nós podemos ler no livro de São João a obra que ele estará fazendo aqui. Então, irmãos, eu peço que hoje, encontrando com uma pessoa que procure encorajar aquele indivíduo com a palavra de Deus, com uma palavra de encorajamento,
seja o que for, suplica, ora com aquela pessoa. Todas essas coisas nós queremos fazer para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos orar e encerrar o nosso tempo juntos. Pai, eu quero lhe agradecer primeiramente pelo teu Espírito que habita em mim, mesmo que às vezes não sinto. Mas tem aqueles tempos que ouvimos o Espírito falar, não é em voz alta, que aquelas pessoas ao nosso redor podem ouvir, mas sabemos que é o Senhor que está trabalhando conosco. Nós temos a tua palavra e devemos obedecer. Eu gosto muito de Salmo 119, versículo 103, que o salmista pediu em oração que o Senhor direita os passos dele e não permite nenhuma iniquidade dominar na sua vida. Eu peço hoje que nós podemos seguir a liderança do seu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço e com ações de graça. Amém. Até, irmãos, até nosso próximo encontro. Tchau.